Boa tarde, passando nessa tarde aqui, eu senti de Deus de testemunhar algumas coisas que Deus já fez na minha vida. Em Atos 1:8 diz: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Então a Bíblia está mandando nós sermos testemunhas, testemunhar dos feitos do nosso Deus. E eu nessa tarde senti de testemunhar algumas coisas que Deus já fez na minha vida ao longo da minha caminhada, né? Eu tenho algumas experiências com Deus de libertação, né? De provisão, de direcionamento, Deus me direcionando, né? De ouvir a voz de Deus me direcionando. As pessoas muitas vezes têm dúvidas, né? De como que se ouve a voz de Deus. Deus fala de várias maneiras. Deus usa a palavra, Deus usa profetas, Deus ainda usa profetas. Deus usa sonhos. E Deus fala com você, em você, no teu íntimo. É aquela voz que você ouve no teu interior. E a Bíblia diz, né, que aquilo que te dá a paz vem de Deus, né, que a nossa paz é uma resposta de Deus. Então, muitas vezes tem situação que você não está sentindo paz. Então, ore a Deus que Ele vai te direcionar para o que você deve fazer. Eu quero testemunhar, eu tenho muitos testemunhos, mas eu vou dar um testemunho. Que uma vez eu precisava sair de um trabalho que eu estava, prestando um trabalho, na verdade, que não era na minha cidade, era em outra cidade. E eu creio que quando Deus abriu aquela porta, era Deus abrindo aquela porta, porque Ele falou que abriria portas e Ele abriu. Mas tem vezes que Deus abre uma porta, é só um tempo. É para você, porque você está precisando de uma providência. Então Deus abre aquela porta, aquele tempo, para te suprir, né? Dentro daquele período, mas não é sempre. E quando esse tempo acaba, você vai sentindo um certo desconforto, você vai sentindo que aquilo já está começando a te pesar. E eu estava sentindo isso, mas eu queria uma confirmação de Deus, se era para mim deixar esse trabalho. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar e pedir direcionamento a Deus. A palavra diz, esperei com paciência no Senhor. É orar e esperar com paciência, não é sair correndo fazer. É orar e esperar. E pedir a Deus sensibilidade para entender o que Ele quer que você faça. E eu orei, falei com Deus. E o Espírito Santo começou a me tocar que eu devia fazer um propósito de jejum e oração, um período. E eu fiz esse propósito de jejum e oração, um período que Deus estabeleceu. Eu fiz o jejum de Daniel. Tem pessoas que falam que isso não é jejum, mas para mim dá certo. Eu sempre faço esse jejum. Já fiz muitas vezes e todas as vezes que eu faço, Deus me responde. Porque o jejum não muda Deus, mas me muda, me dá sensibilidade. Eu fico sensível à voz do Espírito Santo, né? Quando eu não me encho de tanta comida, eu fico mais leve para ouvir, né, o Espírito Santo. Então, eu pedi a Deus um direcionamento e Ele me direcionou para fazer esse jejum. E eu fiz. E eu orei e eu fiz esse jejum. E irmãos, quem estiver me ouvindo, né, eu digo irmãos porque é o hábito que a gente tem na igreja, mas quem estiver me ouvindo, eu creio que Deus vai falar com você, porque esse jejum independe de religião, né? É o jejum de Daniel que eu fiz, mas você não precisa fazer o jejum de Daniel. Aquilo que Deus te direcionar para fazer, né? Eu fiz o de Daniel. E o último dia que eu fiz o jejum, eu entreguei o jejum, né? Eu orei, entreguei a Deus. E dali 2 dias eu precisava ir para essa outra cidade para prestar esse trabalho, né? E eu fui.
Quando eu estacionei o carro no local, Deus falou comigo dentro do carro. Aquela voz que você ouve dentro de você. Avisa essa pessoa que é o último dia que você vem. E eu levei um susto, eu falei, meu Deus, como que eu vou avisar ela assim do nada que é o último dia, que aqui acabou o meu tempo? Né? Como assim? Né? Que aqui acabou o meu tempo. Na época, essa pessoa, ela também estava grávida, era uma mulher nova, e eu tinha dó de deixar ela, né? Porque eu não estava mais me sentindo bem, ali o tempo tinha acabado, mas eu ainda estava me deixando levar por emoção, porque eu estava com dó dela. Mas mesmo assim, eu fiz o jejum, né? E Deus falou comigo quando eu estacionei o carro, eu entendi a voz de Deus. E do carro até chegar aonde eu tinha que entrar, ela já estava me esperando na porta, eu fui falando, Deus, me dá a palavra certa então. Me dá a palavra certa, me dá sabedoria, porque eu não sei como falar. Me dá a palavra certa. E quando eu cheguei, abracei ela, cumprimentei. Aí eu perguntei para ela que hora que ia começar o trabalho que nós tínhamos que fazer. Ela falou que a cliente tinha, ela tinha cancelado, então a próxima cliente ia ser dali 3 horas, né? Eu trabalho com costura, era um ateliê, né? Eu ia lá para ajudar a fazer provas de noiva, que esse é o meu trabalho. E daí ela falou assim, mas eu deixei você chegar a esse horário sem te avisar, porque eu preciso falar com você. Quando ela falou, eu preciso falar com você, eu já senti que Deus estava movendo. Aí eu fui e falei para ela, amém, porque eu também preciso falar com você. Daí ela falou, então fala. Eu falei, não, pode falar você primeiro. Aí nós entramos, ela me falou a situação. A situação era o quê? Ela ia ter que fechar o ateliê porque ela estava grávida e ela ia ajudar o marido dela, né? E quando ela falou isso, eu senti um alívio. Eu cheguei a chorar de feliz. E daí ela falou para mim que ela estava muito preocupada em falar comigo, né? Porque daí ela ia ter que dispensar o meu trabalho. E eu falei para ela, aquieta teu coração, porque Deus já falou comigo. E eu já fiz até um propósito, eu estou orando e Deus já me falou, me deu a direção. Quando eu encostei o carro aqui, Deus me deu a direção, que era para mim falar para você que aqui era meu último dia. E agora você vem me falar a resposta de Deus. Então fique em paz. Então eu fiquei muito feliz, eu comemorei, eu me alegrei, ela também se alegrou, porque ela também estava orando, né? Ela também estava pedindo a Deus. Então Deus, Ele ouviu as nossas orações. E é essa palavra que eu deixo para você nessa tarde. Se você precisa de um direcionamento de Deus, busque no Senhor, peça a Deus sensibilidade, se achegue nele, faça um propósito, aquele que Deus tocar no teu coração, e Deus vai direcionar a tua vida. Creia, é a palavra que eu deixo para você nessa tarde. Deus abençoe.